Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra? Nos assentando, vamos cantar. Fizeste de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Fizeste de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Proclame isso. Cante. Fizeste de nós para Deus. Canta com fé. Sacerdotes e povo de rei. Fizeste de nós para Deus. Sacerdotes e povo de rei. Nós não mereceríamos, mas Deus quis nos fazer um povo de sacerdotes e reis. Sacerdotes não somente são os padres, mas todos nós somos sacerdotes, primeiro porque somos batizados. Mas qual o sentido deste salmo? Nós somos sacerdotes porque podemos oferecer a Deus os nossos sacrifícios, os nossos sofrimentos, as nossas dores, tudo aquilo que são os nossos sacrifícios do dia a dia, Deus recebe como uma ação de graças. Isso já seria uma pregação inteira, dentro de hoje, dentro do contexto que nós vivemos hoje, que as pessoas não sabem mais sofrer. É claro que nós não queremos sofrimento, mas quando o sofrimento bate à nossa porta, nós não sabemos lidar com eles e por isso fugimos. Às vezes é muito mais fácil trocar de lugar, trocar de marido, trocar de esposa, mandar os filhos para a Conchinchina ou fazer qualquer outra coisa do que suportar o sofrimento e suportando o sofrimento, entregar este sofrimento a Deus, porque é uma graça que nós recebemos quando fomos batizados. Por isso que o Salmo diz, fizeste de nós para Deus um povo de reis e sacerdotes, não é o que nós cantamos, um povo, sacerdotes e povo de reis. E quando nós recebemos, e porque é recebimento mesmo, ninguém vai atrás, quando esses sofrimentos batem à nossa porta, os nossos próprios sacrifícios do dia a dia, nós podemos ofertar a Deus, e por isso somos sacerdotes. Mas não só. Somos sacerdotes, mas também somos povo de reis. O que significa isso? Nós somos herdeiros de um reinado. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Imagina que loucura! Aquele Deus que criou todas as coisas, aquele Deus que fez tudo, você é herdeiro disso. Você é herdeiro de todas as coisas. E o herdeiro que sabe que é herdeiro, que ama o Pai,
que deixou para ele uma herança, sabe cuidar muito bem das coisas que é do pai. Porém, será que nós sabemos cuidar? Se sabemos ou não sabemos, nós somos reis, porque somos herdeiros de um reinado. E que reinado? Não um reinadinho qualquer por aí afora. O reinado de Deus. Por isso que a santa que nós celebramos hoje, Santa Isabel da Hungria, ela, mesmo tendo nascido num berço real, porque ela era filha de rei, ela, mesmo no casamento, mesmo quando ainda estava casada, graças a Deus o marido dela não era como alguns outros por aí que impediam ou que impedem as suas esposas de buscarem a Deus. Graças a Deus o marido dela não intervia, não falava nada, deixava que ela fosse. Mas ela não podia, enquanto ainda casada, e naquele tempo toda a submissão ao reinado, ao rei, ela não poderia se desfazer das honrarias de rainha para dar aos pobres. Mas aí ela esperou o esposo morrer. Não foi ela que matou o esposo, não. Ela esperou o esposo morrer. E quando o esposo morreu, vai dizer o diretor espiritual dela, que escreve uma carta, dizendo um pouquinho da história, disse que ela pediu ao diretor espiritual que pudesse vender todas as coisas, inclusive os vestidos reais, inclusive as coroas, entregar todas essas coisas para que os pobres pudessem ter uma dignidade. Foi lá, criou um hospital belíssimo, e esse hospital ela mesma cuidava dos pobres. Eu não sei se você gostaria de ser a rainha ou os pobres que receberam os vestidos reais da rainha. Ou se você gostaria de receber as coroas da rainha. Porque Deus nos fez um povo de sacerdotes e reis. Nós podemos ofertar a Ele os nossos sacrifícios, e os nossos sacrifícios entregues a Deus se tornam ação de graças a Deus. Mas não somente somos sacerdotes por isso, mas também nós somos povo de reis, ou seja, Deus nos deu um reinado. Por isso que a Santa Isabel, que nós celebramos hoje, se desfez de todos aqueles reinados, porque ela queria o verdadeiro reinado que não iria passar. Quem nos dá tudo isso? Nós ouvimos na primeira leitura do livro do Apocalipse. Nós estamos quase para terminar o ano litúrgico. Domingo que vem nós celebraremos o último domingo do ano litúrgico, que é diferente do ano civil, porque acabando a próxima semana, no outro domingo, já vamos estar celebrando o primeiro domingo do Advento, o primeiro domingo do ano litúrgico, que vai nos preparar para o fim, ou vai nos preparar para encontrarmos Deus, vai nos preparar para termos essa vinda de Deus certa, que é o que nós esperamos e cremos e queremos que venha. Então o livro do Apocalipse não é o livro do fim, pelo contrário, deve ser visto como o livro do começo. É o fim desta era desta terra, mas é o início da vida eterna, porque quando passarem todas estas coisas deste mundo, aí sim é que começará a nossa vida. Aí sim é que começará a nossa alegria. Aí sim é que começará a nossa paz. Então não é visto somente como o livro do fim. Pelo contrário, deveria ser visto por cada um de nós como o livro do início. Da verdadeira vida, da verdadeira alegria, da verdadeira paz, do verdadeiro reinado, e não mais oferecer os nossos sacrifícios, mas prestar a Deus o nosso culto de louvor, porque é lá no céu que nós faremos isso, não é aqui na terra. Aqui nós estamos penando para tentar pelo menos uma coisinha do que seja o céu, mas nós não conseguimos. Então o livro do Apocalipse nos prepara para estarmos diante de Deus, porque é Ele, como diz a primeira leitura, é o único capaz de ler o livro da vida. João, que é o autor do livro do Apocalipse, diz que teve uma visão, a visão de um livro nas mãos, e aí se perguntam, lá todos aqueles que estavam ali, quem é que é digno de abrir esse livro? Quem é digno de dar vida verdadeira? Nenhum daqueles que estavam ali eram dignos, quando de repente aparece o cordeiro imolado. E aí, alguns vão responder para João, não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Não chores. Se hoje você tem motivos para chorar, tenha certeza, Ele enxugará as tuas lágrimas. Se hoje você tem motivos para ficar triste, calma, não desanime. Ele, o Cordeiro imolado, Jesus, o vencedor, Ele tem poder, porque Ele já venceu. Ele já venceu toda a tristeza, Ele já venceu toda a morte, Ele já venceu tudo aquilo que causa a morte, ou seja, o pecado. Ele já saiu vencedor, porém ainda não estamos lá. Ainda não estamos lá onde Ele tem preparado para nós o verdadeiro reino. Então nós estamos aqui penando ainda nesta vida, mas enquanto estamos penando na vida, esta palavra que disseram a João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. O rebento de Davi saiu vencedor. Não desanime. Por mais que você tenha motivos de desanimar, não desanime. Por mais que você tenha até vontade de desistir da própria vida, desistir de seguir a Deus, porque você pode dizer, as minhas orações não estão sendo ouvidas. Estão sendo sim. Não existe oração que Deus não ouça. Todas as orações que saem da nossa boca, até as piores loucuras que saem da nossa boca, Deus ouve. Mas Deus nos dá o que nós precisamos. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode, sim, romper os selos e abrir o livro. Que livro é este? O livro da vida. Aquilo que vai nos dar a verdadeira vida. Se nós estamos falando do livro do Apocalipse, o livro da vida, no último livro da Bíblia, nós estamos falando do livro que foi fechado no primeiro livro da Bíblia, que foi quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram. Lá quando estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento e da vida que Deus tinha falado, não toques nessa árvore. Lá no Antigo Testamento, lá no primeiro livro da Bíblia, aquele livro foi fechado. E o homem pela desobediência, o homem pela incredulidade, o homem por ter sido capaz de querer ser Deus, ficou condenado a isso. Mas Jesus nos salvou. E por isso Ele é o único capaz de abrir a este livro da vida que o pecado nos fechou. Como nós poderíamos viver muito melhor se nós não tivéssemos pecado? Como a vida seria muito mais bela, porque nós estaríamos muito mais próximos de Deus. Não que estamos longe, mas nós não sentimos este Deus. Como a nossa vida seria muito mais fácil para tomar as nossas decisões, se nós tivéssemos essa sensibilidade de Deus. Como que a vida seria muito melhor. Porém, lá não foi a última palavra. O Gênesis, que fechou o livro da Bíblia, o livro da vida, não foi a última palavra, porque a última palavra é o que falam aqui a João. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele venceu o pecado que fechou o livro da vida. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Por isso que nós temos acesso a Deus. Por isso que nós podemos conversar com Deus e Deus nos ouvir. Por isso que nós podemos dizer que temos experiências de céu. Por isso que nós podemos buscar este céu, porque este céu é uma certeza. Por isso que nós podemos dizer, Deus morreu por mim. Por isso que nós podemos dizer, somos mais que vencedores com aquele que nos fortalece, como vai dizer São Paulo em 2 passagens. Por isso que nós podemos dizer que mesmo que Adão e Eva tenham fechado o livro da vida lá no Gênesis, no último livro da Bíblia, para confirmar tudo o que Jesus fez na cruz, nós temos essa certeza. Não precisamos chorar. Porque há uma esperança.
Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas desesperançadas. E quando bate a desesperança, quando bate o desânimo, essas pessoas buscam outros deuses. Mas calma, porque nenhum outro Deus, com D minúsculo, claro, nenhum outro que se diz herói, nenhum outro que se diz forte demais, é capaz de abrir o livro da vida. Somente quem pode abrir o livro da vida, ou seja, quem pode me restituir a vida que o pecado me tirou, é aquele que venceu. Jesus, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi. É Ele que pode nos dar a verdadeira vida. E quantos de nós às vezes nos perdemos? E quantos de nós às vezes estamos tão longe deste Deus, nos preocupando com tantas coisas fúteis, com tantas coisas que passam, com tantos apegos que nós temos. O pecado não foi capaz de vencer Jesus. O leão da tribo de Judá é vencedor. Aquele que é o rebento de Davi é vencedor. E ele saiu vencedor como? Oferecendo-se a si mesmo. Por isso que ele é o sacerdote. Por isso que nós cantamos que também podemos ser sacerdotes quando nós oferecemos o nosso sacrifício. É sempre assim. Fique tranquilo que agora a cachorrada vai fazer barulho, mas só para atrapalhar. Não volte a olhar para o cachorro, olha para mim. E você que está em casa é porque aqui tem uma cachorrada danada, por isso que atrapalha a nossa vida. Mas não vão atrapalhar não, que isso é o cão, que usa dos cães para atrapalhar o que a palavra de Deus está dizendo. Mas a palavra de Deus não se cala. Querem calar, mas nós não vamos calar. Deixa que latir. Quem late não morde. Jesus, o leão da tribo de Judá, abriu o que o pecado tinha fechado. Olha que graça. Por isso que nós somos povo de sacerdotes e reis. Por isso que nós devemos nos aproximar de Deus, porque não é o Apocalipse, não é o livro do fim, mas é o livro dos inícios, do início de uma nova vida. Quem é que não tem sofrimento aqui? Quem é que não tem motivos muitas vezes para ficar triste? Quem é que não tem preocupações? Quem é que não tem inquietações? Mas Ele nos promete algo. Primeiramente dizendo, não chores. Quais são os motivos que você tem para chorar neste dia? E se não tem, é porque já se tornou insensível. Porque pode ser que não tenha um motivo na minha casa, mas basta você olhar no mundo. Quantas pessoas se perdendo, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas vendendo a própria alma para o diabo, quantas pessoas se vendendo em prazeres da vida, em prostituições e drogas, quantas famílias sendo destruídas. Pode ser que nada disso esteja acontecendo na sua vida, graças a Deus, mas a pessoa que quer ser de Deus, o santo, aquele que quer viver a santidade, só é santo quando consegue chorar ao ver o sofrimento dos outros. Quando eu não estou nem aí para os outros, quando eu estou dando de ombro para os outros, é sinal que eu já estou olhando somente para o meu próprio umbigo. E nós somos chamados a falar, a proclamar, a gritar se necessário for, para estes também, da mesma forma que João ouviu, da mesma forma que nós estamos aqui ouvindo, nós somos chamados a falar para o outro, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi saiu vencedor. Se você hoje tem motivos para chorar, ele saiu vencedor. Então se aproxime dele, se aproxime daquele que vence. Não venda a alma para o diabo, porque vender a alma para o diabo é vender a alma para o derrotado. Senhores satanistas, vender a alma para o diabo é vender a alma para quem já perdeu. Porque aquele que vence, primeiramente não engana ninguém. Se mostra de como ele venceu na cruz. Depois,
Ele é vencedor porque Ele é Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Quem vende a alma para o diabo. Tenho que te dizer, você está cavando a tua própria derrota, aqui e na outra vida. Quem entrega a vida para Deus, sairá vencedor aqui e na outra vida. Para quem você quer entregar a sua vida? Mas tem um grande problema. Nós ouvimos hoje no Evangelho. Da mesma forma que João escuta, não chores. No Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. É engraçado porque nós recebemos a ordem de Deus, essa ordem, essa esperança: não chores porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele abre o que lá o Gênesis foi fechado, o livro da vida, a vida em plenitude, a verdadeira vida. Mas esse mesmo Deus que diz não chores, esse mesmo Deus chorou sobre Jerusalém. Por que Jesus chorou? Porque eu e você ainda estamos chorando. Porque eu e você ainda não encontramos o verdadeiro caminho. E ele chorou sobre Jerusalém, porque vai continuar e disse: se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz. Depois lá embaixo, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Por que Jesus chora sobre Jerusalém? Se ele falou para João: não chore, João, e com toda a humanidade não chore mais, porque eu já venci. Se você chora é porque você ainda não conheceu a minha vitória, mas ele chora ainda, porque eu e você ainda não conhecemos essa vitória. O leão da tribo de Judá saiu vencedor. Ele venceu e por isso ele é capaz de abrir todos os selos do livro da vida, que foi fechado pelo pecado. Mas ele chora quando eu e você não queremos que ele abra o livro da vida e continuamos no pecado. Preferimos estar lá, em Gênesis, do que estarmos no Apocalipse. Preferimos ficar lá, na vida velha do Gênesis, em busca de sermos Deus, na incredulidade, no orgulho, na vaidade, em tantas outras coisas. E não queremos viver a graça do Apocalipse, que, como eu disse, não é livro do fim, é livro do início. Não é livro que termina nada, é livro que nos dá a graça de começar a verdadeira vida. Que nos dá a graça, que nos prepara para a verdadeira felicidade, que nos dá a verdadeira paz, nos dando esta palavra: não chores, o leão da tribo de Judá venceu. Mas o próprio Jesus chora quando eu e você, como ele vai dizer, não compreendemos esta vitória. E quando é que nós não compreendemos essa vitória? Primeiramente, quando não o reconhecemos como Senhor. Essa é a primeira forma de não compreender Jesus. De não compreender a vitória de Jesus. Para compreender a vitória de Jesus sobre o pecado, a vitória que abre o livro que foi fechado em Gênesis. Veja que eu estou falando do primeiro livro da Bíblia e do último livro da Bíblia. Ou seja, toda a história de salvação do povo de Deus. Quando eu não o reconheço como meu Senhor. E o que é reconhecer Jesus como Senhor? É partir toda a nossa vida de Deus. É ter o olhar de Jesus sobre as coisas. Mas isso é preciso pedir.
Isso é preciso exercitar, porque senão nós vamos ser levados de novo para o Gênesis. E Ele quer nos levar para o Apocalipse. E repito, não para o fim, mas para o início. Se Ele venceu, Ele quer nos puxar para a vitória dEle. Mas eu, quando não reconheço Ele como Senhor, eu não me preparo para a vinda dEle. Eu não me preparo para, já aqui nesta terra, não chorar, porque eu creio que Ele venceu. Mas ter Jesus como Senhor é partir toda a nossa vida de Deus. É ter toda a nossa vida a partir de Deus. Será que temos? Tê-lo como Senhor é não ter outro que ordena a nossa vida. E quando eu falo ordenar, não é um domínio sobre a nossa vida, não. É colocar em ordem a nossa vida. Porque se eu permaneço no Gênesis, minha vida se torna um caos. Mas se eu peço que Jesus ordene a minha vida, eu preciso antes de tudo me comprometer, porque Ele vai começar a trabalhar na minha vida. E você está disposto a deixar tudo que precisa ser deixado? Você está disposto a deixar todo o caos do Gênesis para abraçar a vitória do Apocalipse? Você está disposto a tê-lo como Senhor, mas tendo Jesus como Senhor, ou seja, ordena a minha vida, Senhor, coloca em ordem o que ainda está desordenado, o que ainda está frouxo, o que ainda está espanado, o que ainda é sobra. Ter Jesus como Senhor é partir dEle para tomar todas as decisões, é partir dEle e ver, isso não é bom para mim, isso não vai me edificar, isso não vai me construir. Aí nós podemos dizer de todos os nossos sentidos. Será que aquilo que eu estou vendo está colocando em ordem ou em desordem a minha vida? Será que aquilo que eu estou ouvindo está colocando em ordem ou em desordem a minha vida? Aquilo que eu estou falando ordena ou desordena a minha vida? Para nós sabermos se a nossa vida tem Jesus como Senhor, podemos pensar assim. Se temos Jesus como Senhor, é Ele que ordena, que põe ordem na nossa vida. E se é Ele que põe ordem na nossa vida, o que é que eu vejo, escuto, falo, toco, lugares que eu vou, colocam em ordem ou em caos? Se eu prefiro ficar com o Gênesis, eu vou ocupar, aliás, a minha vida inteira será ocupada de caos, de desordens. Mas se eu quero abraçar a vitória de Jesus, e Ele já é vitorioso, eu preciso deixar que Ele ordene a minha vida. Mas essa é a primeira coisa. Para que eu compreenda também, para que eu não fique como estava Jerusalém, por isso Jesus chorou. A primeira coisa é tê-lo como Senhor. Ou seja, é Ele quem ordena a minha vida, é Ele que põe em ordem a minha vida, é Ele que tira todo o caos da minha vida. Mas a segunda coisa é quando obedecemos a sua palavra. E aqui é o pior pecado que os nossos tempos vivem hoje. Primeiro, ninguém obedece o que não conhece. Como é que eu posso obedecer a palavra de Deus se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não escuto a pregação da palavra? Se eu estou muito preocupado com tantas outras coisas para fazer e não dou tempo para Deus falar comigo? É aquela pessoa que vai para a missa, vai uma vez só na vida e fica lá olhando quando o padre está falando demais. Para que foi então? Para que foi? Ou quando vai para a missa e dorme. Quem dorme na missa não está querendo colocar Deus como vitorioso da própria vida. Por quê? Porque o sono é mais forte. Levanta e fica em pé, joga água na cara, sacode, saia dessa mornidão.
Acordaram? Que bom. Isso porque o padre está gritando. Já pensou se eu começasse a falar bem baixinho assim? Olhem, se você quer ter Jesus como Senhor da sua vida, é preciso aprender a obedecer a sua palavra. Se eu continuasse falando desse jeito, eu iria fazer vocês dormirem. Mas como eu não quero fazer ninguém dormir, eu preciso falar mais forte. A primeira coisa para compreender quem é que nos traz a paz, que é a vitória de Jesus. Quem é que nos visita, que é a vitória de Jesus. É preciso primeiramente reconhecê-lo como Senhor. Segunda coisa, obedecer a sua palavra. Meus irmãos, o que é confiar em Deus? É crer e obedecer a Ele. Mas como é que eu vou obedecer a Deus se eu não sei o que é que Ele está me pedindo na sua palavra? Se eu não sei o que é que Ele fala a mim? Por isso que nós vamos tendo várias revelações particulares. Por isso que nós vamos tendo várias maneiras de interpretar a Bíblia. Me desculpem os outros que não são católicos, mas Jesus só deixou um magistério para interpretar a sua palavra. E o único magistério para interpretar a palavra de Deus está na Igreja Católica. Me desculpe os outros. Portanto, não basta apenas gostar de... Olha como Deus é bonitinho. Se eu quero abraçar a vitória do Apocalipse e sair do caos do Gênesis... Não estou apontando para vocês não, viu? Mas o caos do Gênesis... É preciso entender. E para entender é preciso ouvir. Como São Paulo vai dizer, que a palavra, a fé entra pelos ouvidos. Se eu não dou tempo para Deus, se eu não tenho um momento para ouvir a palavra, para ler a Bíblia, como é que eu quero entender o que Deus vai me ordenar naquela situação, naquela situação, naquela situação? E quando eu não tenho Jesus como meu Senhor, outros senhores aparecerão. E quando eu não tenho a palavra de Deus como a guia para a minha caminhada, outras palavras vão aparecer. E por isso que eu me perco. E por isso que eu vou perdendo tempo e vou estando no time daquele que já perdeu. E o time que já perdeu foi aquele que fez cair Adão e Eva no paraíso. Mas aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, esse é Senhor, porque Ele é o único que pode nos dar a vida. E entenda, quando nós chamamos que Jesus é o nosso Senhor, nós não estamos falando que Ele vai moldar você de uma forma ditatorial. Nós já temos muitos estilos de governo por aí ditatorial, e esse não é o de Jesus. Ele coloca ordem na nossa vida, tirando todo o caos que atrapalha a nossa caminhada. Mas para que eu o tenha como Senhor, para que eu o entenda, quando Ele coloca ordem na minha vida, eu preciso também obedecer a sua palavra. E se eu obedeço a sua palavra, eu não vou matar, então eu não vou abortar. Eu não vou roubar, então eu não vou ser desonesto. Eu não vou deixar de honrar pai e mãe, então eu não vou praticar eutanásia, nem colocar o meu pai ou minha mãe lá na conchinchina daquela clínica de repouso. Eu não vou cobiçar a mulher do próximo, então eu não vou me prostituir, nem abraçar uma prostituta. Se eu entendo o que Deus me pede, eu vou deixar de lado, deixar para o perdedor todas essas coisas. Mas como é que eu posso dizer que Deus é o meu Senhor, se eu não tenho a palavra dEle no meu coração? Que não é uma lei a ser seguida, mas é um caminho que te leva à salvação. E a terceira coisa, para compreender quando Jesus nos visita, porque Ele nos visita de várias formas. Ele nos visita de várias maneiras. Aqui na Canção Nova nós falamos sobre as visitas de Deus, como está dizendo aqui no final do evangelho que nós ouvimos. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Jesus nos visita na morte de um ente querido.
Jesus pode nos visitar num sofrimento, numa enfermidade, pode nos visitar numa alegria, pode nos visitar numa festa, pode também, mas Ele nos visita a cada instante. Por isso que quando eu não compreendo as visitas de Deus, eu não sei viver a vitória de Deus. E aí eu abraço o derrotado. Aí eu vendo a minha alma para o cão, eu vendo a minha alma para o diabo, porque é muito mais fácil vender a alma para o diabo do que abraçar a cruz. Porque abraçar a cruz te leva para o céu, mas te dá aqui na terra derramamento de suor, de lágrima e, se necessário for, até de sangue, como os mártires. Aí eu abraço o diabo aqui, que se mostra como vencedor, se mostra como aquele que nos traz prazer, e no fim eu vou abraçar ele lá no inferno. O que é que você quer da vida? A terceira e última coisa para compreender, quando somos visitados. A primeira, acolher Jesus como Senhor. Ele venceu, e por isso é Ele que coloca em ordem a nossa vida. A segunda coisa, obedecer a sua palavra. Mas para que eu obedeça, eu preciso entender, e para entender eu preciso escutar, preciso conhecer. A terceira é adotar o estilo de vida de Jesus. Seria muito difícil para nós se nós tivéssemos nascido no Antigo Testamento e adotar o estilo de vida de Deus. Porque o estilo de vida de Deus no Antigo Testamento eram as tábuas da lei, que tinham ali 10 mandamentos. Era muito difícil adotar aquele estilo de vida, porque nunca se tinha visto ninguém viver aquilo, e de repente eles tinham que viver aquilo. Ok, alguns vivem ainda hoje, sim, mas é muito difícil. Mas nós não temos apenas as tábuas da lei. Nós temos Ele mesmo que se encarnou. E Ele se encarnando, Ele sendo gente como nós somos, Ele nos mostrou que é possível viver na pobreza evangélica, na obediência até o fim, na obediência até a morte, morte de cruz se necessário for. Ele nos mostrou que é possível viver a castidade, viver a pobreza, aliás, viver a pureza. Ele nos mostrou que é possível. O estilo de vida de Jesus, de não discriminar, de não ser indiferente com ninguém, de acolher a todos. O estilo de vida de Jesus, de estar com todos. O estilo de vida de Jesus, de perdoar. O estilo de vida de Jesus, se alguém te der um tapa na face direita, dá a ele a face esquerda. Por isso que quando, nos nossos tempos, nós não temos mais esta clareza de quem vence é o Jesus, nós ignoramos ao Senhor. Porque senão ficamos somente numa doutrina. Ficamos somente numa doutrina e que é somente lei pela lei. Entenda, você não segue uma lei, você segue uma pessoa. E essa pessoa já venceu. Por isso você não precisa chorar. Por isso você não precisa ficar na lamúria. Sim, temos motivos para isso, temos. Mas não vamos ficar ali, porque Ele já venceu. Mas para que eu entenda quando é que Ele me visita. E possa proclamar, inclusive nas visitas mais difíceis dEle. Por exemplo, numa morte. É preciso tê-lo como Senhor para não buscar outros senhores. É preciso ter a sua palavra como centro da nossa vida, como luz que ilumina os nossos passos, para não buscarmos outras doutrinas. Porque tem muita gente oferecendo doutrina por aí afora. Inclusive falando que é de Deus. Quando Ele nos visita é preciso ter o estilo de vida de Jesus, para saber como reagir. Meu Deus, como nós precisamos hoje ter o estilo de vida de Jesus. Como é difícil ter o estilo de vida de Jesus nesses tempos. É coisa que ficou lá para trás. Isso é sinal de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e que não tem Jesus como Senhor.
Perceba que é uma coisa que liga a outra. Se você quer abraçar a vitória do Gênesis, do Apocalipse na sua vida, é preciso compreender quando é que Jesus nos visita. Ele nos visita em todos os momentos. Mas eu só compreendo que é uma vitória de Jesus, que é uma visita de Jesus, se eu o tiver como Senhor, se eu obedecer à palavra dele e se eu tiver o mesmo estilo de vida de Jesus. O Senhor está te visitando hoje. A vitória do Apocalipse está te visitando hoje. Saia do Gênesis. O Gênesis fechou o livro da vida. E por isso nós estávamos condenados à morte. Vamos ficar em pé. Feche um pouquinho os teus olhos. E pensa em Deus. Pensa na sua vida e saiba, Ele já venceu. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Ele já venceu tudo. Ele já venceu toda a morte, Ele já venceu toda a dor, Ele já venceu todo o sofrimento. Ou seja, passaremos por todas essas coisas, mas nenhuma delas será capaz de nos tirar a vitória do Apocalipse, se abraçarmos a vitória do Apocalipse. Se estivermos abraçados à derrota de Gênesis, nós seremos derrotados pela morte. Seremos derrotados pela dor. Seremos derrotados pela enfermidade. Seremos derrotados pelos sofrimentos. Abrace a vitória de Jesus. Ele venceu. Bata no seu peito e diga: Ele venceu a minha vida. Ele venceu na minha vida. Ele é vitorioso na minha vida. Ele é vitorioso na minha vida. O diabo é derrotado. O diabo é derrotado. E por isso eu não vendo a minha alma a Ele. Por isso eu não vendo a minha alma a Ele. E eu renuncio nesta missa Eu renuncio nesta missa a tudo aquilo que eu possa ter feito, tudo aquilo que eu possa ter feito. que vendeu a minha alma ao diabo. Vendeu a minha alma ao diabo. Eu fui lavado com o sangue do Cordeiro. Eu fui lavado com o sangue do Cordeiro. Jesus me devolveu a vida. Jesus me devolveu a vida. Mesmo que eu passe por este vale de lágrimas, Mesmo que eu passe por este vale, nesta vida aqui, nesta vida aqui, Ele venceu e me espera, me espera. porque eu sou dele Porque eu sou e dele. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Dai-me, Senhor, a graça Dá-me, Senhor, a graça de viver a Tua palavra, de viver a Tua palavra, de obedecer a Tua palavra. de obedecer a Tua palavra. Dai-me, Senhor, a graça Dá-me, Senhor, a de graça ter o Teu estilo de vida de ter o Teu estilo de vida e tirar da minha vida e tirar da minha vida tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que é um estilo de vida diferente, tudo aquilo que é um estilo de vida porque eu diferente. quero te ter, Jesus, Porque eu quero te ter, Jesus, como meu único Senhor, como meu meu único Senhor, vitorioso, vitorioso, glorioso, glorioso, ressuscitado. ressuscitado. Eis-me aqui, Senhor, Eis-me aqui, para Senhor, contigo para contigo também ser vitorioso. também ser vitorioso. Erga o seu braço e eleve agora. Coloque Jesus acima de todo, de tudo, de todos, de tudo aquilo que nós muitas vezes colocamos como senhores da nossa vida. E vamos cantar. Acima de todo nome, Tu és o Senhor, Jesus, Jesus. Canta mais uma vez, acima de todo nome. Acima de todo nome, Tu és o Senhor, Jesus, Jesus. Acima de todo nome, Tu és meu Senhor. Canta.
Senhor. Jesus, Jesus, mais uma vez canta. Acima de todo nome, Tu és meu Senhor. Jesus, Só todos vocês. Você canta. Acima. acima de Tu és o Senhor. Mais uma vez. Acima. Cante. Jesus, Acima. acima de Tu és o Senhor. Qual o nome? Jesus, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!